Contra a mulher, não só a doméstica, mas a violência contra a mulher pelo fato dela ser mulher. Então, tentamos engajar a comunidade na orientação e informação para elas poderem ter autonomia, se empoderar e denunciar ou sair de relacionamentos abusivos. Importante destacar que dentro do município a gente tem alguns serviços que de longo tempo já fazem o atendimento, a exemplo do CREAS. Mas não adianta a gente ter só uma única entidade, um único serviço que faça isso. A gente precisa do apoio de mais pessoas e de mais grupos. Conta aí para mim um pouquinho sobre o seu trabalho, então. Boa tarde a todos. Eu faço parte da OAB por Elas e também participo do Conselho Municipal. Como a Michele comentou, o nosso trabalho no Conselho, principalmente, né, Michele, como apoio ao município nesse sentido, é realmente de esclarecer e passar o conhecimento para as mulheres necessárias. A gente sabe que no momento de uma violência ou um ciclo de violência que está ocorrendo, muitas vezes ela não sabe qual é o primeiro passo. Se ela procura a polícia militar, se ela procura a polícia civil, o que ela faz, onde ela denuncia, quem ela se socorre, e também ela não sabe quais direitos ela possui. Então a gente entra nessa parte, tanto de OAB, tanto como conselho, para contribuir e informar para ela. A partir do momento de uma saída de casa, de um afastamento de uma medida protetiva, de uma guarda, como que isso vai funcionar. Então a gente acaba trabalhando nesse ponto e realmente, de fato, ajudando e informando para ela como que ela deve proceder com isso, né? E essas informações, doutora, são incríveis. Boa tarde a todos. Já vou aproveitar o gancho, se me permite, sou a Cabo Betanin da Polícia Militar. Hoje, aqui em Xanxerê, estou à frente do programa Rede Catarina de Proteção à Mulher. O primeiro impacto que eu tive, desde a primeira reunião que eu participei do Conselho da Mulher, logo que eu cheguei aqui no ano passado, e eu lembro que eu saí vibrando da reunião, porque eu disse, uau, que mulheres incríveis, Xanxerê está super à frente. Esse engajamento que a gente viu hoje aqui, esse grupo de profissionais incríveis que compõem a rede municipal de atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica, faz toda a diferença no apoio, no suporte, no acolhimento aí para essas vítimas. E eu acho que Xanxerê está super à frente com esse grupo, com essas mulheres incríveis aí que somam, unem forças para o fortalecimento enquanto comunidade. Falo tanto de órgãos aí da área municipal, né, Fabi, assistência, saúde, presença do hospital aqui hoje, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB por Elas, então Delegacia da Mulher, nós da Polícia Militar, então são inúmeros órgãos aí e pessoas e profissionais comprometidos aí com a causa. Durante o dia de hoje, a gente ouviu várias pessoas falando e todas trouxeram algo que é de grande relevância e eu acho que de grande importância. Quando diz que quando existe uma mulher vítima, não é problema só da polícia, só da assistência social ou do conselho pensar em alternativa, mas é o problema de toda uma comunidade. E hoje a gente sentiu isso aqui, quando a gente ouviu a saúde, o hospital falando aquilo que o hospital pode fazer no caso de violência, quando a gente ouviu a polícia, quando a gente ouviu o conselho, quando a gente vê participando aqui com a gente mulheres normais, mas que querem se juntar à causa, né? Que elas não fazem parte de entidade, que não fazem parte de conselho, mas que querem se juntar a essa causa por essa luta. Porque é uma luta, né? Que daqui a pouco a gente vai tirar isso do caso, né? Vai deixar de ser notícia e quem sabe a gente não tenha mais mulheres vítimas, que é esse o nosso objetivo, né? Exatamente.
o vitimismo acontece há muito tempo. Então é complicada essa situação. O máximo que a gente consegue, assim, enquanto conselho, é a prevenção, é a orientação e acolher aquelas que queiram falar conosco, né? Ser uma rede de apoio para aquelas, né? Agora, eliminar é um sonho, é sonho que a mulher viva com a dignidade que lhe é prevista na Constituição. Nós somos iguais perante a lei, nós somos iguais e só nós temos nossos direitos violados. Então é difícil, né, ver uma luz no fim do túnel, mas eu acredito que em passo de formiguinha a gente chega lá. E se me permite, doutora, um dia de cada vez, né? Um passo de cada vez, e eu acho esses movimentos incríveis. E vendo aí as diversas instituições, cada um atuando na sua área e fazendo cada dia mais, né? Então, assim, trabalhando não só fortalecendo essas mulheres, mas também agora tem aquele grupo reflexivo dos agressores. Por quê? Porque nessa causa, nessa luta, os homens também precisam fazer parte, né? Estar nessa discussão e nesse espaço. E, como a senhora bem mencionou no início do evento, é uma cultura milenar que nós estamos enfrentando. Então, que por mais que existam esses altos índices aí, que isso não nos faça dar um passo para trás, né? Muito pelo contrário, que a gente se fortaleça cada vez mais, que a gente continue conscientizando os filhos, os jovens, para que saibam identificar esses relacionamentos abusivos, para que saibam se posicionar e romper esses ciclos da violência, né? Então, eu penso que o caminho é esse fortalecimento, essa conscientização aí. E principalmente entender que a violência física, algumas pessoas ainda tendem a acreditar que é o único tipo de violência, né? E aí quando chega nesse cenário, já teve todo um caminho que foi percorrido. Então, entender os tipos de violência, a violência patrimonial, a violência financeira, a violência psicológica, e até a gente participa em reuniões e palestras, e hoje em dia é muito triste, mas a violência psicológica, ela... Torturante, né? Torturante, é um número assustador. Então, a gente poder proporcionar isso para as mulheres, que elas entendam e que a gente vá quebrando. Isso. Dia após dia, isso é uma luta. É fortalecer as mulheres para que elas não sintam vergonha, Exatamente. mas que elas sintam-se empoderadas, né? De procurar ajuda, de procurar alguém que consiga fazer algo por elas. E hoje, quando a gente via todo mundo dizer, não precisa ser uma mulher vítima para estar aqui, né? Mas é importante que esteja, porque daqui a pouco eu não tenho uma violência lá em casa, mas eu consigo ser o apoio para aquela outra pessoa, eu consigo ser o ombro amigo que vai acolher, que vai orientar, que vai fazer. Porque, como dizia a Bethany, é muito sofrimento para quem tem isso em casa, né? Imagine para os filhos dessas mães que verem as mães passando por uma situação dessa, como eles se sentem, né? Aí você vai ver que vai gerando uma cultura. Quando se falava muito bem os casamentos duradouros, né? Por que os casamentos duravam tantos? As dores que a Bethany falou muito bem hoje, né? E fez doer e pensar, por que será que os bisavós, os tataravós casavam e ficavam até o final da vida juntos? E aí a gente via que daqui a pouco, quando um se ia, o outro começava a ter liberdade e começava a viver. Muita coisa se explicava por aí, né? Exatamente. Exatamente. E de quebrar tabus, né? Como eu mencionei anteriormente, quanta violência ficou escondida enquanto se falava que em briga de marido e mulher não se mete a colher, quanto sofrimento escondido, e como muito bem as senhoras falaram, quando a gente fala de violência doméstica e familiar, nós não estamos falando apenas da briga do casal. Eu costumo dizer que transcende gerações. E os filhos que crescem nesse ambiente, né? A gente percebe e sente na prática muito isso, que muitos agressores foram vítimas. Então, acabam... E quando a gente menciona assim que não é só problema daquela pessoa que está vivendo aquilo, é responsabilidade de todos nós. Porque hoje pode não ter dentro da minha família, né? Eu posso não estar vivendo isso. Mas daqui a pouco os meus filhos vão se relacionar com filhos dessas famílias tóxicas, agressivas, e daqui a pouco eu vou ser vítima ou vou ter vítimas dentro da minha casa. Então, sim, é responsabilidade de todos nós, enquanto comunidade, enquanto seres humanos, falarmos disso. Não é nem um pouco agradável, não é fácil, mas é necessário.
para a gente enfrentar o problema. Exatamente, é tão necessário falar também sobre a banalização, a banalização da violência contra a mulher, aquele controle, o poder sobre a mulher. Aí quando a mulher não quer, se desprende daquele poder, daquele controle, ele se descontrola, não aceita, ele não tem mais controle, porque o corpo da mulher é objetificado, ele tem a posse. Porque a violência maior acontece quando a mulher diz um basta realmente, Exatamente. Né? Que ele sente que ele perdeu o poder sobre ela. Exatamente. Não, e é tão responsabilidade de todos, de todos enquanto pais e mães também, para ensinar diferente os seus filhos. Ensinar, inclusive, inteligência emocional para aprender a lidar com frustrações, aprender a lidar com o não da outra pessoa que contraria a tua vontade, porque exatamente esses feminicídios que a gente tem acompanhado aí, ou se vê muito na mídia também, que muitos dos motivos ou justificativas dessas agressões, dessas violências, é por não aceitar o fim do relacionamento, é por não querer dividir um patrimônio, né, na hora do divórcio. Então, aprender a lidar com frustrações, com o não, também é necessário. Com certeza. E isso precisa ser ensinado. Assim como ninguém nasceu violento e foi ensinado a ser, ensinar a inteligência emocional, lidar com as suas emoções, falar das suas frustrações também é necessário, né? Outra situação que nós temos que pelo menos quebrar o paradigma é a romantização dos ciúmes. Ciúmes não é amor, ciúmes é posse. Exatamente. Sabe? É quando você quer aquele controle. E muitas pessoas romantizam o ciúme como, meu Deus, ele me ama, ele me ama. Ele faz isso ciúme. porque me ama, né? Ele faz isso porque me ama. Não, é controle, é posse, ele quer ser teu dono. É um sinal, né, Michele? É um sinal daquele tipo que quando ele também explode em uma dissolução, em um divórcio, mas não, realmente eu culpei, eu sou culpada disso, foi pela minha atitude que ele explodiu e reagiu dessa forma. Não, a gente ainda ouve muita gente falando que a partir do momento que sai de casa é abandono de lar. Sim. E que não tem direito ao patrimônio, gente, não pode. Então, eu acho que vale a pena a gente reforçar cada serviço, cada rede de apoio que a gente tem aqui. Então, todas as mulheres que quiserem conversar, debater, ter uma orientação sobre o que fazer, se aquilo que está passando é uma violência, se não é, qual o caminho a tomar, podem procurar o CRES de nosso município, um serviço da assistência social, que vai ter as técnicas responsáveis lá e que vão conseguir dar o direcionamento com certeza de que rumo precisa tomar e o que precisa ser feito neste momento de fragilidade. Porque é um momento de fragilidade, mas a mulher pode sim passar por tudo isso e superar essa situação. E em outras situações também pode estar procurando a Rede Catarina de Proteção à Mulher, na Polícia Militar, 190 para situações flagrantes a qualquer momento, a qualquer hora do dia. E nós, da rede, do meio-dia às 19, de segunda a sexta, ou também temos nossas redes sociais disponíveis. Pode procurar também a OAB. A gente tem uma sala localizada dentro do fórum, então a gente tem o pessoal já preparado para recebê-las, para pedir contato com a gente ir lá conversar, trocar uma ideia de uma forma muito sigilosa, muito privada. Então podem contar também com a OAB, tanto, né, quanto com o Conselho Municipal para esse apoio. O Conselho Municipal está à disposição para todas aquelas que quiserem nos procurar, participar, se voluntariar, abraçar a causa, porque é uma causa muito linda, é uma causa que diz respeito a nós todas e é uma causa que nós precisamos ter conosco sempre, para nenhuma outra poder sofrer violências também. Diz respeito a todas nós, né? Diz respeito a todas nós. Um dia de cada vez e estamos aí fortalecidas, unidas. Não estamos sozinhas, né? É isso aí. E falar então da importância desse momento, que falta mais uma horinha e pouco, eu acho, né, para que se finalize, mas falar que foi um movimento bonito, um movimento bacana, que a gente conseguiu reunir muitas mulheres aqui, que era essa a intenção. E você que está em casa, ainda dá tempo, até às 19 horas a gente está aqui, venha, o ônibus Lilás está aí fora com as portas abertas e pode atender todas que tiverem necessidade de vir aqui conversar, conhecer ou simplesmente passear aqui um pouquinho com a gente, né? Então acho que o nosso momento foi isso, foi um momento bacana. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanham. E
Com certeza quem não esteve aqui presencial vai poder acompanhar ali no Paulo Munarete News, que vai ficar gravado este momento para que possa acompanhar também. Isso, muito obrigada a todos os ouvintes.